Vou colocar aqui. Pessoal, então como que vai funcionar essa prova oral? Essa prova oral, ela vai ser basicamente eu pedindo para vocês me explicarem algum conceito ou alguma estruturação, por exemplo, sobre política expansionista, política contracionista. Hoje vai ser um foco ainda mais, um pouco mais abrangente, tá legal? O meu objetivo vai ser cada vez mais trabalhar a ideia de fazer vocês treinarem o conteúdo para a vida de vocês, tá legal? Então, eu vou começar pela Natiele. Natiele, em que momento dos estudos você está? Natiele? Pessoal, eu preciso que, quando eu chamar, abram o áudio para deixar bem mais dinâmico, tá bom? Aciona, na parte de baixo, na tiela embaixo, vai ter uma opção para você acionar o vídeo e acionar a voz, vai ter um microfone, alguma coisa assim. Tenta acionar, vê se você consegue. Eu acho. Tudo bem. Então, vamos lá. Maurício, pode ser com você então, Maurício. Maurício, eu quero que você explica para mim, em cenários de alta ou queda de juros, quais são as melhores escolhas, se tratando de renda fixa. Ah, Pós-fixado, pré-fixado, aumento, queda de taxa de juros, quais seriam as melhores escolhas para cada cenário? Ô, Gustavo, tá me ouvindo? Estou ouvindo, estou ouvindo. Pronto. No caso, renda fixa, ele já pré-fixados, né? Ele, deixa eu ver se eu estou enganado aqui. O pré, no caso, ele já sai com a taxa determinada, né? Correto. Então, se nesse período que ele já sair com a taxa determinada tiver um aumento de juro, no caso, eu acho que ele perde, né? No valor, ele sai perdendo, né? Tem uma Uhum, redução no que você ia receber, no caso, né? certo. E o pós não. No caso, ele vai ter a variação, né? De acordo com a variação da taxa de juros. Uhum, Dependendo do índice que ele for ali seguindo, né? Se o índice tiver uma elevação, ele vai ter o retorno positivo, né? E se aquele índice que ele está acompanhando ou superando, se tiver uma diminuição, ele também vai ter a negativa. Mais ou certo. menos isso. E para cenários de inflação, qual que seria o melhor título a se investir? De inflação, Isso. no caso, seria um pós, né? Porque a inflação está aumentando, então o pós ele estaria mais dando positivo no momento, no caso. Certo. E tem algum título em específico que você recomendaria? O título de renda fixa, Isso, que vai me dar um retorno acima da inflação? de Gustavo agora sai. Deixa eu ver. As LTNs, elas no caso, não. LTN pode ser? LTN? Então vamos ver. Isso, né? Natiele conseguiu abrir o áudio, tinha entrado e estava com o áudio aberto. Aí depois fechou o áudio. Confirma para mim, Natiele. Ela saiu de novo. Então tá bom. O Jonas está podendo falar, Jonas? Opa, tô podendo falar assim. Show de bola, Jonas. Então eu vou fazer a mesma pergunta para você. Eu quero que você me explica ah, os cenários de aumento e redução de taxa de juros, pré ou pós-fixado, quais são ali as melhores escolhas para determinados cenários, em um momento inflacionário ou com o objetivo de proteger o poder de compra, o que seria melhor para a alocação de recursos? Então, explica para mim tudo isso. Vamos lá, né? Vou pegar um pouquinho do que eu tô aprendendo ainda, né? Apesar de estar na instituição financeira, mas estamos aí num momento de política de retração, né? Correto?
um aumento da Selic aí, consequentemente, né, para ver se consegue aí segurar aí o PCA, que já vai para 10 e lá vai bordoada, né? Sim. Como o colega citou aí, né, eu trabalharia aí, oferecia aí para o cliente uma NTN-B, né, que é uma atrelada aí ao IPCA, né, tendo em vista o aumento do IPCA, né, mas Uhum. diante da política de retração, a gente não sabe até quando, né, mas imagina-se aí, né, pela, pelo enfoque aí do Bacen, né, que até ano que vem aí é projetado aí uma Selic de até 11,5%, né, mas enfim. Eu trabalharia aí hoje com ou um tesouro direto atrelado ao IPCA, um NTN-B, entendeu? Eu Uhum. trabalharia dessa maneira aí, certo? Certo, Para eu não perder aí o poder de compra aí da minha moeda, certo? certo. Show de bola. Michele, para você também, Michele, eu queria que você... Não tem problema se você achar que o que o Jonas ou o que o Maurício falou é o certo e você repetir, mas eu quero que você fale também, porque por mais que os colegas já falaram, não é tão simples, até se for copiar a fala deles, não é tão simples. Quem dirá conseguir Verdade. formular toda essa estruturação e eu quero ver como que está o seu entendimento. Então, mesma pergunta. Hoje nós estamos num cenário de alta de juros, correto? Nós estamos num cenário de alta de inflação. E como que funcionaria a alocação de recursos? O que que você me recomendaria para 2022? Gustavo, eu vou ser sincera a você, inclusive na minha prova, né, que fiz prova terça-feira, porque assim, a gente estuda uma coisa e quando vai para o entendimento, né, é que às vezes não é nem que você não saiba o assunto, é que parece que a pergunta você não consegue raciocinar para chegar a uma resposta, digamos assim, lógica, Uhum, né, e eu senti muita dificuldade nisso, na interpretação. certo. E só um minutinho, vou voltar a estar estudando, viu? Só um minutinho, vou falar já com você. Aí, assim, o que eu faria para 2022, eu não sei nem te dar uma resposta assim concreta a tu, entendeu? Uhum, não Hum, tem problema. Então, Meus ah, colegas falando aí, né, e tudo, mas até você falou, até para repetir a fala deles, a gente não consegue, imagina, né, cada um tem certo. seu entendimento diferente, né? Então, o que que eu vou fazer? Ui, deixa eu colocar ali meu fichário, que eu até brinco que aquele fichário meu ali, se alguém quiser comprar, eu vendo por 10 mil, porque, rapaz, ali é um conglomerado de conhecimento que eu fui adquirindo nos anos. Deixa eu só abrir aqui o meu Paint, e aí eu vou desenhar que talvez isso ajuda, no entendimento de todos. Eu vou reforçar que o Maurício falou correto, você só confundiu que você falou a LTN, não a NTNB para a inflação. E o que o Jonas falou, ele falou muito bem, então é o cenário mesmo que ele desenhou. Então, deixa eu compartilhar com vocês aqui o meu Paint. E aí, o que que nós temos para cenários atuais? Nós temos uma Selic, que hoje ela está em 7,75%. Isso é equivalente ao ano, correto? Com uma perspectiva para 2022 na casa dos 11%. Então, espera-se uma taxa básica de juros da economia na casa dos 2%. Hoje nós temos a inflação, que ela é medida pelo IPCA, e ainda bem que é pelo IPCA, porque o IPCA ele é um índice de preço, da mesma forma que o IGPM é. Todavia, o IGPM acumula algo em torno de 20%. Então, nós sermos medidos a inflação pelo IPCA é um tanto quanto agradável, uma vez que aumento nos preços de 10% é ruim, mas a 20% é pior. Então, nós temos um IPCA numa perspectiva ali de aproximadamente 10% ao ano. E para 2022, estima-se que ela vai ficar dentro da meta, algo em torno de 4%, correto? Exatamente pelo cenário que está se desenhando de recessão econômica. E aqui é muito interessante entender
que dentro da economia nós temos uma coisa chamada profecia autorrealizável. O que isso significa? Significa que prevê-se uma recessão econômica e as medidas tomadas favorecem a concretização disso. Então, isso é o chamado, dentro de alguns profissionais do mercado, de profecia autorrealizável. Se prevê algo e a tomada de decisão favorece esse algo que de fato se concretiza. Então, quando você está falando que prevê uma recessão econômica e uma taxa de juros para 11%, você está favorecendo a recessão econômica, porque a taxa Selic ela é o principal custo da economia brasileira. Logo, esse custo, quanto mais alto, mais caro se fica. Quando nós temos uma taxa Selic de 11%, nós podemos analisar por dois cenários. Um cenário, melhor, cenários não, por óticas. A ótica A e a ótica B. Qual é a ótica A? O custo, ele está caro. Custo para o financiamento, custo para o empréstimo, o custo para uma empresa emitir dívida e financiar um novo projeto, tudo começa a ficar mais caro. Porque se antes era 2% e agora a perspectiva é para 11%, isso nós chamamos de taxa livre de risco. É uma taxa mínima que você vai precisar. Então, quando o investidor vai comprar uma dívida de algum emissor, antes a taxa mínima era 2%. Então, vamos supor que a instituição, a empresa, pagava 5%. Então, pagava um spread de 3%. É 2% da taxa livre de risco, que ela é todos têm que pagar, no mínimo, a Selic. E aí, baseado no risco da empresa, porque considera que o governo não tem risco, né? Ele é livre de risco, ou risco muito pequeno, risco soberano. Então, se o governo paga 2%, qualquer empresa tem que pagar 2% mais alguma coisa, que é o chamado spread. E aí vai depender do tamanho do risco da empresa para esse spread ser maior. Então, se antes pagava-se 2% da taxa Selic, a empresa vai colocar um spread de 3%, então ela vai pagar 5%. Então, o custo da dívida para uma empresa era de 5%. Agora, a 11%, ela tem que pagar 14%. Então, nós estamos falando que ela vai pagar quase 3 vezes o que ela pagava. Era 5%, agora ela tem que pagar 14%. Então, 3 vezes o custo, né, 3 vezes mais o custo para uma empresa, facilmente torna o projeto, o investimento da empresa inviável. Então, isso favorece a questão da recessão econômica. Então, pela ótica A, nós analisamos que a recessão econômica ela pode acontecer exatamente porque o custo da economia começa a ficar mais caro. Ou nós podemos analisar também pela ótica B, que é o seguinte: antes, a 2% de taxa de juros, aplicar o dinheiro lá no Tesouro Selic era muito ruim, receber 2%. Ainda mais se nós analisarmos uma inflação de 10%. Então, você teria um retorno real negativo. Você ia ganhar 2% de taxa de juros, perder 10% do poder de compra. Então, você teria um retorno real ali aproximadamente de 8% negativo. Então, não valia a pena, basicamente, investir o dinheiro, pelo menos, na taxa Selic. Então, o que acontecia? As pessoas elas aumentavam o consumo. Então, o governo fala o seguinte, ó, não vale a pena você deixar o seu dinheiro investido, vai lá e gasta, consome, para fomentar a economia, aumentar o PIB, que aí aumenta aquela variável do PIB, certo? Consumo, mais investimentos, mais gastos governamentais, mais as exportações líquidas. Então, a taxa de juros baixa, ela fomenta o consumo, que são as pessoas físicas. Ela fomenta os investimentos, que são as PJs. O gasto governamental está associado com o governo e as exportações está associado com o globo. Então, você observa que o PIB é composto de variáveis de todos os agentes econômicos, pessoas físicas, PJs, governo e o mundo, né, que é as exportações e importações. Então, uma taxa de juros baixa
Ela fomenta a economia na parte de investimento, porque o custo para o financiamento a 2%, nesse exemplo, é menor. A pessoa não vai investir o dinheiro porque não está pagando nada, então eu vou consumir, vou viajar, vou comprar uma casa nova, porque eu vou fazer um financiamento, porque o financiamento está barato, então fomenta o consumo. E aí tem o gasto governamental que associa e as exportações. Então você observa que a taxa de juros, ela influencia bastante aqui. E também vai influenciar um pouco aqui, sim, porque vai depender de N variáveis, mas que afeta a taxa de câmbio. Pela outra ótica que eu falei de B, é o seguinte, quando a taxa de juros sobe, eu falei que a ótica A, quando a taxa de juros, por exemplo, está em 11%, na ótica A, que significa que o custo está muito caro, correto? Porque a taxa de juros está alta, então o custo se torna mais alto. Pela ótica B, nós temos o cenário das pessoas. O governo diz o seguinte, olha só, você pode receber 11% ao ano. Não vale a pena você gastar o seu dinheiro. Vale a pena você deixar guardado o seu dinheiro investido. Então, existem essas duas formas, elas não são excludentes. De um lado, você analisa que o custo está mais alto, e do outro, que os investimentos estão pagando mais. Logo, as pessoas deixam de consumir para deixar investido o dinheiro no objetivo de aumentar patrimônio. Então, nesse cenário que nós estamos, vamos trabalhar com os títulos públicos, porque eles têm tudo o que nós precisamos. Mas, por exemplo, um título pós-fixado, que é a LFT, e aí como que você associa LFT e LTN? É o T. Quando o T vem depois, é depois de pós. Pós-fixado, então ele vai pagar o que é a Selic, né? Ele paga 100% da Selic. Isso diariamente, porque ele é pós-fixado. A LTN, o T vem antes de pré-fixado. Então, ele vai pagar lá um X percentual ao ano. E nós temos a NTNB, que ela é uma inflação, ela paga a inflação. A inflação pode ser 10, pode ser 5, pode ser 0. Ele vai pagar o que a inflação der, mais uma taxinha pré. E aqui é bastante intuitivo dizer que essa taxa pré nós podemos interpretar ela como o retorno real. Porque se aqui ele já paga o que for a inflação, essa taxa aqui ela já é o retorno real. Se ela for 5%, e normalmente é isso, algo em torno de 5%, o retorno real desse título é aproximadamente, de fato, 5%. E num cenário de aumento da taxa de juros, veja bem, o pós-fixado, ele tem lá o dia 1, o dia 2, o dia 3, o dia 4, o dia 5, o dia 6. E aí aqui vai ser a taxa de juros. Então a taxa de juros aqui ela está 10, aqui ela está 11, aqui ela está 11, 11, aí de repente ela vai para 12, de repente ela vai para 13. O que acontece? Vamos supor que no dia 1 você ganha R$10 de juros, porque a taxa de juros é 10%. Um exemplo, tá? E aí no dia seguinte a taxa de juros ela aumentou. Agora é 11%, então você vai ganhar R$11, então a sua remuneração ela é maior. E aí vai se repetir 11%, 11%. Isso exemplos bem simplórios para vocês entenderem, tá bom? E aí no dia seguinte a taxa de juros subiu de novo, porque ele é pós-fixado. Ele vai sendo atualizado diariamente pelo que remunerar. E no dia 5 a remuneração, como eu falei, é 12, não é 11. 11 foi o de ontem. O 11 foi do dia 3, do dia 4, do dia 2. No dia 1 foi de 10%, mas no dia 5 se determinou 12. Então a remuneração aqui é 12. E a mesma coisa no dia 6, a remuneração vai ser 13. Então, o aumento da taxa de juros, porque isso aqui que eu mencionei é a taxa de juros. O aumento da taxa de juros favorece o pós-fixado, porque o pós-fixado ele vai sendo atualizado diariamente.
Então, em cenários de alta de juros, é interessante o pós-fixado, tá legal? Falando do pré-fixado, ele vai ser inversamente proporcional, normalmente. Então, o que eu estou querendo dizer? Em cenários que favoreça o pós-fixado, vai desfavorecer o pré-fixado. E quando favorece pré, prejudica pós. Então, é um cenário bem simples para vocês entenderem. Quando o pós é beneficiado, pré é prejudicado. E vice-versa. E por que isso? Às vezes as pessoas têm dúvida. A LTN, ela paga... Como que é a taxa da LTN? Ela não está muito vinculada à Selic. Ela tem, sim, uma correlação positiva com a taxa Selic. Por quê? Porque se um pós-fixado lá que paga a LTN paga 11%, o pré-fixado pelo menos vai andar mais ou menos junto nos 11%. Mas é uma taxa determinada. Se vocês abrirem, quer ver? Eu vou até abrir aqui o navegador. É uma taxa que ela vai variando e vai dependendo de N variáveis. N variáveis. Por exemplo, a inflação, ela vai depender da Selic, ela vai depender do risco país, remuneração do Tesouro Direto. Então, para se determinar uma taxa de juros, deixa eu ver aqui, preços e taxas. Para se determinar uma taxa de juros pré-fixada, são N fatores. A Selic, que é a taxa lá livre de risco, vai considerar a inflação, vai considerar N fatores para se determinar uma LTN. Por exemplo, hoje a LTN para 2024 ela está pagando 11,79. Então, veja bem, ela está associando o futuro da Selic, que está prevista para 11%. Então, às vezes a pessoa fica com dúvida que o tesouro pré-fixado ele tem certa vinculação com a taxa Selic. A taxa Selic, quem tem vinculação de fato, em determinado momento a pré fica negativa. Nós já vamos falar sobre isso, Jonas. Em determinado momento, a Selic ela vai sim influenciar como que fala? Vai influenciar o pré-fixado, mas o que nós vamos associar? Que é determinado uma taxa. O mercado determina uma taxa lá, por exemplo, de 11,79. Você vê que não é o que é a Selic hoje. Diferente da LFT, que ela vai estar pagando ali aproximadamente o equivalente a 7,75 ao ano. Porque a taxa de juros hoje ela é 7,75. Logo, a LFT, dia após dia, vai pagar o equivalente a 7,75. Enquanto uma LTN, que nós vimos ali, ela está pagando 11,79, correto? Isso por diversas previsões, inclusive associando a inflação. Uma coisa que eu quero que vocês entendam é que o valor presente, por que valor presente? A LTN no vencimento, não importa qual é o vencimento, a data. O valor futuro ou o valor de face a ser resgatado é R$1.000. Não importa qual é o vencimento dela. No vencimento, ela vai estar... E meu fone está caindo. E no vencimento, ela vai estar custando R$1.000. Então, nós falamos que a LTN, nós adquirimos ela com deságio. O que é deságio? É desconto. Então, se eu compro, o valor presente aqui, ó, R$800, e o vencimento é para 2024, estou dizendo para vocês que de hoje, 2021, até 2024, a remuneração desse título vai ser de R$200. Por que R$200? Porque eu estou adquirindo por 800. E no vencimento, ela vai estar custando R$1.000. Não importa, não importa. No vencimento é R$1.000. E aí o que acontece? Para vocês entenderem sobre a variação da taxa de juros e a influência no pré-fixado, vocês precisam entender a fórmula da matemática financeira de valor presente. O que é o valor presente? É o UFV dividido pela taxa. É isso. Então, observa que a taxa de juros ela é um desconto, porque eu estou dividindo. E se essa taxa
ela vai subir, o desconto é maior, logo o valor presente é menor. Vamos lá, vamos trazer exemplos. O PV, que também pode ser chamado de preço unitário, é a mesma coisa. Eu até falo, é só você arredondar isso aqui, ó, vira preço unitário, é a mesma coisa. Do título da LTN, vamos lá. É os 1.000 dividido, aí tem a formulazinha, 1 mais a taxa elevado no período. Vamos considerar que o período aqui vai ser 1 para ficar bastante simples. Vamos pegar esse exemplo aqui, primeiro com 10%, depois nós vamos fazer com 15% e depois nós vamos fazer com 20%. Essa vai ser a taxa de juros. É a taxa a ser remunerado. Então, vai ficar 1.000 dividido por 1,10, que é 10%. Então, a mesma coisa que falar que isso aqui vai dar 900. Então, o preço unitário é R$ 900. Agora, o PV para 15% é 1.000 dividido por 1,15. Agora, 15% de 1.000, tirando 15% de 1.000, sobra 850. E a mesma coisa se nós pegássemos 1.000 e descontasse 20%, que dá R$ 800. Então, vocês veem que o aumento da taxa de juros é prejudicial para o preço presente de um pré-fixado. Então, o valor presente de um pré-fixado, ele é prejudicado pelo aumento da taxa de juros. É só lembrar, a taxa de juros no pré-fixado, ela é um desconto. A remuneração da taxa a remuneração de um título pré, aquela taxa de juros de um título pré, ela serve como desconto para descobrir o valor presente. Então, quanto maior o desconto, menor o valor presente. E o que o Jonas falou, né, que o pré ele pode apresentar resultado negativo, e isso é verdade. Vamos analisar aqui um fluxo, aonde aqui no momento 1, eu adquiri um pré-fixado que a taxa de juros era de 10%. Logo, era R$ 1.000, eu comprei esse título por 900. Mais uma vez, associando aqui as informações, pessoal, estou usando de forma bastante simplória, o mais simples possível, para vocês conseguirem absorver o conceito. No momento 1, comprei por 900, remuneração lá de 10%, tá certo que minha taxa efetiva vai ser diferente. Vai ser diferente por quê? Porque se eu aplicar 10% em cima de 900, dá 990. Então, existe uma diferença, e eu não vou entrar nem no mérito da questão de desconto e de taxa efetiva. Eu não vou entrar nesse mérito. Por quê? Porque é diferente eu pegar 1.000 e descontar 10%, que vira 900, e pegar esses 900 e levar para 1.000. Aqui foi 10%. Aqui vai dar 11,1111, que vai dar lá 999,99. Então, existe uma diferença desse conceito de desconto, mas não vamos entrar nesse mérito de desconto para vocês. Aí, no dia seguinte, a taxa desse título, ele subiu. Por N fatores, ele subiu para 15%. Aí vamos considerar que ainda o prazo vai ser 1, tá bom? Só para facilitar. Aí agora, esse título ele precisa sofrer a chamada marcação a mercado. Porque agora ele não vale mais 900. Agora, os 1.000, descontando esses 15%, ele vale agora 850. Então, veja bem, eu comprei por 900 e, de repente, no dia seguinte, ele vale 850. Então, no dia 2, eu estou negativo em R$ 50. Então, existe sim a possibilidade de você perder dinheiro. Se eu resgatar aqui nesse momento 2, eu perco R$ 50. Ah, mas eu contratei uma taxa de 10% ao ano. Correto.
Se você levar até o vencimento, você recebe 10% ao ano. Então, lembra disso. A renda fixa, ela só paga o que ela prometeu efetivamente, principalmente pré-fixado, se levar até o vencimento. Se levar até o vencimento, o título pré-fixado honra o que você contratou no dia de aquisição. Então, para o cenário que nós estamos hoje, a LFT ela é interessante porque ela está sendo beneficiada com o aumento da taxa de juros. A LTN ela está sendo prejudicada também pelo aumento da taxa de juros. Então, aqui ela está legal para o cenário atual e a LTN não, porque a cada aumento de taxa de juros o preço vai caindo. Então, imagine quem comprou um tesouro pré com a taxa de 2% e hoje ela está 7%. Já desvalorizou bastante o preço unitário. No futuro, é os mesmos 1.000, não tem erro. Mas no presente, no curto prazo, tem essa distorção. E se porventura precisar resgatar esse dinheiro de forma antecipada, pode ter sim retorno negativo. E o aumento da inflação vai favorecer, mais uma vez, a NTN-B, pelo aumento da inflação. No atendimento ao cliente, é muito interessante entender que inflação na casa dos 10% não é o objetivo de longo prazo de nenhuma economia. Nenhuma. Logo, é interessante investir numa NTN-B? É interessante sim, mas não vá achar que você vai tirar ali, sei lá, 15% ao ano, né? Que é o IPCA de 10 mais 5 da taxa pré. Porque é comum que, no longo prazo, a inflação mantenha-se no controle ali dos 4%. Mas a NTN-B, em qualquer cenário, seja ele inflacionário, seja ele, pode até ser de recessão econômica ou de economia saudável, ele vai garantir o poder de compra. Ele garante o poder de compra, uma vez que ele vai pagar efetivamente a inflação mais uma taxa pré. Então, esse é o cenário que nós temos hoje. Os títulos que estão sendo beneficiados atualmente, que é o LFT, a NTN-B, e os títulos que estão sendo prejudicados, que é a LTN. E esse cenário é extremamente interessante vocês entenderem pro dia da prova. Michele, você que falou para mim que tinha um pouco mais de teve um pouco mais de dificuldade com isso. Eu quero que você fale para mim se ficou um pouco mais claro para você esses conceitos. Ficou sim. Inclusive, tu que você está falando aí, eu estou já rabiscando aqui, que é para mim dar uma reforçada. Estou com a apostila aqui, estou já rabiscando. Certo. Esse encontro também, eu estou gravando ele, né? Tô. Ainda bem que eu estou gravando. Aí depois eu disponibilizo também lá no canal do YouTube da escola para vocês poderem assistir posteriormente, tá bom? Inclusive, Gustavo, na minha prova é porque eu sou péssima de memória, mas caiu algumas coisinhas, tipo assim, isso que você está colocando aí de formulazinha lá para ver qual é o melhor cenário, e tinha lá um negócio bem assim que eu não tinha nem noção mesmo. Então, eu tem só 50% da prova. Porque assim. Mas olha, 50% da prova, para quem não ia fazer a prova naquele momento, né, que você não Realmente. conseguiu remarcar, você não foi Exatamente. mal. Não foi mal. Mas assim, foi mais assim, baseado nas suas aulas, na sua explicação. Tanto quando eu não perco, não encontro, você sabe. Sim, sim. Inclusive, eu E até deixo aqui a recomendação. No seu e-mail vem um detalhamento lá com tudo que caiu na sua prova. Se você quiser, encaminha para mim e aí eu dou pronto, uma pode mandar. analisada. Pronto, depois eu vou mandar agora para você. Tá bom, Qual é o teu manda para e-mail? mim. Não, tenta mandar por imagem que fica mais fácil. Tenta dar um Pronto, depois print. eu mando no Sim, pode mandar lá no Telegram para mim no privado. pronto. Aí eu vou te auxiliando e vendo. Então, pessoal, eu passei todo o cenário da renda fixa, correto, para vocês. Basicamente é todo o cenário da renda fixa, que eu falei de pré, falei de pós e falei de índice de preço, correto? Que seria o IPCA.
Nos últimos encontros, eu bati bastante na tecla das políticas monetárias e fiscais, toda a sistemática. Então, para quem não absorveu o conteúdo ou quem não participou, tem gravado no canal da escola, tá bom? Então, passei também todo o cenário lá de título público, de redesconto, a importância de se atentar a qual política é. Porque às vezes a pessoa entende que, de fato, é uma política expansionista. De fato, ela entendeu isso. Mas, às vezes, ela vai lá, é expansionista, e o cenário que a questão passou é expansionista, mas ela é monetária. E aí a pessoa coloca fiscal expansionista, e ela errou uma questão que ela de fato sabia, ela só não se atentou ao tipo da política e qual a característica. Qual era o tipo? Era monetária. Característica, expansionista. E aí ela foi por falta de atenção e assinalou uma fiscal. Então isso é muito importante. O Tomás aqui perguntou, Tesouro IPCA+, 2026, esse título seria uma NTNB? Exatamente. Existem nomenclaturas, né, digamos assim, em dito mais popular. A LTN, ela é o tesouro pré-fixado. LTN, tesouro pré-fixado. A LFT é o tesouro Selic. A NTNF é o tesouro pré-fixado com juros semestrais. Então, a principal diferença da NTNF para a LTN é que a LTN não paga juros semestrais. A NTNF paga. Por mais que ela é chamada, né, que está lá na sequência das notas promissórias, notas do Tesouro Nacional, às vezes a pessoa pergunta assim, mas qual é a associação que ela tem com o IPCA? Não muito, né? Ela é um título pré-fixado, igual uma LTN, então ela vai pagar uma remuneração pré-fixada, com a diferença que ela paga juros a cada semestre, a LTN não. Então nós temos a LFT, que é chamada de Tesouro Selic, nós temos a LTN. Alguém quer falar? Não, eu só estou confirmando aqui tuas respostas aqui. Pode continuar, pode continuar. Então, a LFT, Tesouro Selic, é a mesma coisa. LTN, Tesouro Pré-fixado. NTNF, Tesouro Pré-fixado com juros semestrais. E aí nós temos o Tesouro IPCA, que são aqueles que vão pagar a remuneração do IPCA. Aí nós temos dois, né? A NTNB principal é o Tesouro IPCA e a NTNB é o Tesouro IPCA com juros semestrais. É bastante intuitivo. O que paga juros semestrais, no nome vai estar lá, Tesouro IPCA com juros semestrais, e aqui não paga, é somente o Tesouro IPCA+. IPCA+, por quê? É o IPCA mais a taxa pré, por isso que é chamado IPCA+, paga o IPCA mais alguma coisa, e aí vem com a data de vencimento, que é 2026. Lembrando que esses tesouros IPCA, eles têm prazos de validade bastante extensos. Eu acho que eu estou com a página aberta aqui, ó. Nós temos o Tesouro IPCA+, com juros semestrais, para 2055 o vencimento. Nós temos Tesouro IPCA+, com juros semestrais, para 2040, para 2030. Nós temos o Tesouro IPCA+, que é só o Tesouro IPCA+, normal, que é a NTNB. Nós temos para 2045, 2035, então são títulos bem longos, e associando que eles resguardam o poder de compra, são títulos bastante interessantes, principalmente para a ideia de aposentadoria, principalmente no fator risco também. Então, a NTNB, se vocês forem passar isso para um cliente, ó, olha só, a NTNB ela tem um risco baixo, porque o emissor é o governo, ela garante o poder de compra e ela tem um prazo longo que favorece o planejamento de longo prazo, muito associado com a aposentadoria. Então, o NTNB é um título bastante interessante para quem tem objetivos de aposentadoria, com uma baixa volatilidade, digamos assim, né? Se você não pretende resgatar esse dinheiro, é um baita investimento para a aposentadoria. Eu, por exemplo, gosto desse título e aplico nesse título, pensando lá em 2055, quando eu tiver, querendo eu não, mas querendo já estar aposentado em 2055.
podendo ter ali uma remuneração. Pessoal, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu possa associar. Gustavo, Oi, pode falar, Michele. rapidinho. Gustavo, o rapaz que estava do meu lado esquerdo, do direito, a prova deles, era só as coisas que tu falava aí. Eu digo, meu Deus, por que essa prova não é a minha? Aí Pedia eu vi para ele trocar de matando errado. computador, pedia para trocar Aí de eu vi ele computador. matando errado, e ficava doido. Eu digo, ai, meu Deus, vai estar errado. Me deu uma pena. Quando ele terminou, acertou 31 questão, rapaz. Tem que ser 35 mil, né? Nossa. Ah, na próxima você pede para trocar de computador, ou na dúvida, você falou que foi o da esquerda, né? O que você pegar o computador, você fala, não, eu quero ficar nesse da esquerda aqui, ó. Já tinha o nome da gente lá, não podia nem fazer o negócio Não dá dele. para fazer nada, né? Troca a cadeira, vai que dá sorte. Pelo menos a cadeira dá para trocar. Não é isso? Não, mas na próxima você não vai precisar de sorte nem nada disso, que você vai estar super preparada. Creio. Deixa eu ver. Pessoal, então eu acredito que é 46, já 8h46. Eu quero reforçar. Tem alguém que vai fazer prova nessa próxima semana? Falem comigo. Tem alguém? Acho que não, né? Então, pessoal, apesar que o encontro ficou um pouquinho mais curto, mas é a segunda prova oral, que não é uma prova oral, é quase uma aulinha, né? Mas, todavia, não vamos dia 14 de dezembro, então tem tempo ainda, tem bastante tempo. Não vamos entrar em outros assuntos, porque demanda tempo. Eu entrei num pequeno assunto que levou praticamente 50 minutos, então eu não vou abordar outro tema aqui, mas para o próximo encontro eu vou ver se eu foco em algum tema. Vocês têm preferência para algum tema? Porque, olha, a Michele participa bastante, o Maurício participa bastante, o Tomás participa bastante, a Patrícia, se eu não me engano, é a mesma que dos outros encontros, porque tem algumas Patrícias na nossa comunidade, mas eu vejo que vocês participam bastante. Vocês têm algum enfoque que vocês queiram? Algum tema para nós estar focando no próximo encontro? Gustavo, na minha prova tributação, que é 3 perguntas, eu não acertei uma, acredita? Tributação. Beleza. Olha, eu tô de acordo também na parte de tributação, mas, assim, queria que fosse também mesclado um pouco da parte de tributação, mas e também com matemática financeira, entendeu? Sim, Eu acho que tentar fazer uma junção dessas duas partes, se for possível. A tributação eu tenho bastante dúvida, mas eu consigo desenrolar algumas coisas. certo. Então eu estou de acordo com a Michelle. Beleza. Tem alguma sugestão a mais de alguém? Acredito que não. Então, pessoal, para o próximo encontro, pode falar, Maurício. A questão de risco também ainda está um pouco confuso para mim. Gestão de risco. Mercado e liquidez. Estou precisando. Então vamos focar nisso. Mas associando o seguinte. Opa, peraí. Meu microfone. Daqui a pouco vocês não estão me ouvindo, porque o microfone fica caindo da camisa aqui. Então vamos fazer o seguinte. Para o próximo encontro, nós vamos estar focando na parte de risco, na parte de matemática e na parte de tributação. Lembrando que esse encontro ele é para todas as certificações. Então, quando eu falar um pouco de matemática financeira e entrar no cálculo, vai ser abrangente para o Tomás, que ele vai fazer a Ancord, mas não vai ser para a Michele, porque ela está fazendo o CPA. Se alguém fazer CEA, pode ser que seja abrangente. Da mesma forma que se eu abordar um pouquinho de tributação de previdência, no momento não vai servir para o Tomás, mas futuramente todo esse conteúdo é abrangente. Por quê? Se eu falar de matemática financeira, para a Michele que está fazendo CPA, depois eu imagino que ela queira um CEA. E aí ela vai precisar saber matemática. Para o Tomás, não cai previdência agora, mas se ele for, por exemplo, para um CFP, vai ter muita previdência. Se prepara, brother. Nossa, porque beleza. bucha. E tributação tem só um módulo de CFP, por exemplo, para planejamento fiscal. Então, eu quero que vocês fiquem cientes nessa parte, que vai ter alguns conteúdos que não estará associado à certificação do momento de vocês, mas para a vida e para os futuros, para as futuras certificações, será muito produtivo. Então, eu recomendo que, de fato, participe. Claro, eu sempre busco manter ali um conhecimento bem simples, né, de forma simples a ser passada, para não vir aqui com tanta nomenclatura técnica que dificulta o aprendizado. Mas se porventura você ouvir alguma coisa que não está dentro da sua certificação,
O seu foco não precisa estar 110% nele, mas esteja pelo menos uns 90%, porque futuramente vai ser muito produtivo para você. Foi que nem a Michelle falou, e outros alunos relatam que as informações aqui passadas nesses encontros ajudam bastante, tanto na prova quanto no dia a dia. Pessoal, então, ó, ela é uma prova oral, então eu quero que vocês venham preparados sobre tributação, sobre gestão de risco e também sobre matemática financeira, até mesmo para CPA. É preciso entender a parte conceitual de regime composto, regime simples, porque tem muita bucha de matemática financeira que eu vou mandar para vocês e que não precisa de cálculo, tá legal? Não vai achando que a bucha de matemática é só cálculo, porque eu posso fazer o negócio ficar ruim na parte conceitual também. Então eu quero que vocês venham preparados, porque vai ser uma prova oral, e aí nós vamos trabalhando em cima das informações e o que precisar lapidar. Beleza? Então eu vou me despedindo de vocês. Mais uma vez eu agradeço a companhia, a participação de vocês. Foi um prazer, um bom descanso e até o próximo encontro. Até, vai ficar com Valeu, Deus. obrigado. Valeu, Até, abraço. Gustavo. Boa noite. Tchau, tchau.